Mas Vivi, eu não quero fazer intercâmbio, eu quero imigrar e morar em outro país e trabalhar como fisioterapeuta. Como que eu faço isso? Bora lá! Hello, tripulação! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre fazer um intercâmbio e morar em outro país e trabalhar como fisioterapeuta, ou seja, imigrar para esse país. Inicialmente, o que você precisa saber é que um intercâmbio ele é uma experiência, ou seja, ele tem começo e ele tem fim. Todo intercâmbio vai começar e vai terminar. Se o intercâmbio dura para sempre, ele deixa de ser um intercâmbio e ele vira sua vida. Então, quando você fala que você quer morar em outro país, você quer imigrar e trabalhar como fisioterapeuta, aqui a gente está falando de um plano de vida. Quando você me diz, Vivi, eu quero viver experiências em outros países, aí sim a gente está falando de intercâmbio. Mas bora lá, para você que quer morar, imigrar, ir para fora e passar o resto da sua vida lá, o que é que você precisa fazer como fisioterapeuta para ir para fora? Inicialmente, cada país tem suas próprias regras de imigração. E aí a gente tem que entrar em um outro detalhe muito importante que é imigração é diferente de validação do diploma. Se você quer morar em outro país, a imigração é o processo que você tem que passar. Se você quer ser fisioterapeuta naquele outro país, a validação do diploma é um outro processo que você precisa passar. Então, se você quer morar e trabalhar como fisioterapeuta, você precisa passar pelo processo de imigração e pelo processo de validação do diploma. Esses processos, eles acontecem separados, porém, em muitos países existe uma ponte entre eles. Essa ponte é como se dissesse assim: como fisioterapeuta, existe um caminho para você imigrar. Alguns países em que essa ponte existe são Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, por exemplo. Então, nesses países e em alguns outros também, existe uma regra clara para o fisioterapeuta imigrar. Mas independente de existir essa ponte ou não, você vai precisar passar pelos dois processos. Imagine assim comigo, é como se fazendo a validação do diploma, você tivesse um documento que agora diz: você é fisioterapeuta nos Estados Unidos. Mas ser fisioterapeuta nos Estados Unidos não te dá autorização para trabalhar e morar naquele país. Então, quando você faz o processo de imigração, você tem um documento que diz: agora eu posso morar e trabalhar nesse país. Então, se você tem a imigração e a validação, você tem dois documentos que dizem: eu posso morar e trabalhar nesse país e trabalhar como fisioterapeuta. Não só trabalhar com qualquer coisa, mas trabalhar como fisioterapeuta. Então, esse é o caminho para quem quer um plano de vida. Vivi, esse processo é longo, esse processo é caro, como é que funciona esse processo? Cada país tem seu próprio processo, como eu falei no início. Existem países em que o processo é mais longo e mais caro, como por exemplo Canadá, Austrália, Estados Unidos, porque esse processo ele vai envolver provas, ele vai envolver avaliação de todo o seu currículo, provas de inglês, então existem várias etapas para chegar lá. Mas em alguns outros países você precisa somente fazer a equivalência do diploma, que é quando o órgão daquele país pega sua grade curricular do Brasil, analisa e fala assim: olha, a graduação de fisioterapia dela lá do Brasil é equivalente com a nossa graduação de fisioterapia aqui na Irlanda, por exemplo, tá? Então, depende muito do país, você precisa estudar o processo de validação daquele país. Mas saiba que como é um plano de vida para você mudar a sua vida completamente, isso exige custos. Então, o processo de validação e imigração é um processo muito mais custoso do que o processo de experiências. Quando a gente volta a falar dos intercâmbios, que são experiências, eu não preciso ter validação do diploma e eu não preciso ter imigração para poder viver esses intercâmbios, porque como eu falei, são experiências. Começa e termina. Em algum momento você vai voltar para o Brasil depois de viver um intercâmbio. Ou então, durante o intercâmbio, você pode passar pelo processo de validação e imigração e já continuar lá depois desse intercâmbio. Inclusive, isso é uma coisa que eu recomendo muito para quem pretende migrar, que é viver a fisioterapia naquele país antes de tomar a decisão de imigrar. Porque se você não gostar de como a fisioterapia é feita naquele país, não gostar da cultura daquele país, não faz sentido nenhum você investir num processo de imigração e validação. Ao mesmo tempo, você viver uma experiência de intercâmbio pode inclusive te gerar um sponsor
para uma possível imigração e validação. Então, é muito interessante que você viva experiências de intercâmbio antes. Mas para viver esses intercâmbios não precisa de validação, não precisa de imigração, não precisa ser fluente em inglês, até porque o intercâmbio tem um dos objetivos do intercâmbio é exatamente esse, você melhorar no idioma estrangeiro. Então, o intercâmbio é como se fosse o caminho mais simples para quem quer viver experiências lá fora. É o primeiro passo que você deveria dar antes de pensar em imigrar e morar em outro país. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma a entender a diferença de intercâmbio para validação, para imigração e como trabalhar e morar lá fora, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e manda esse vídeo para um amigo que também é interessado em saber sobre isso, tá bom? Vamos junto realizar esses sonhos?